Que bom poder estar com vocês e falar sobre esse tema, a família, proclamação ao mundo. E eu peço que vocês, por favor, leiam essa proclamação em família. Analisem juntos cada parágrafo. Essa proclamação que foi dada por revelação é uma proclamação profética e faz exatamente 26 anos, pois foi em 1995, quando o presidente Hinckley, então o profeta da igreja, estava em uma reunião geral da Sociedade de Socorro e ele disse exatamente assim: solenemente proclamamos que o casamento entre o homem e mulher foi ordenado por Deus e que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Que lindo, que lindo. E eu lembro que na ocasião, quando eu vi a primeira vez a programação à família, eu fiquei pensando, mas por que essa proclamação? Isso parece tão óbvio. Bom, passaram 26 anos. Eu acho que hoje, mais do que nunca, nós voltamos os nossos olhos para essa proclamação e entendemos a razão, o motivo, porque ela precisava ser proferida e porque nós precisamos tê-la como aquela receitinha de cabeceira para lembrarmos sempre do que o Senhor está nos dizendo e o que Ele espera de nós. Tem muitos pontos interessantes nessa proclamação. E a primeira delas é nós pensarmos que todos nós fazemos parte de uma grande família, a família de Deus, do nosso Pai Celestial, e que todos nós já vivemos antes, vivíamos em uma vida pré-mortal. E todos nós tivemos a oportunidade de vir a essa terra e constituirmos as nossas famílias. E todos nós nascemos também em uma família. E como seria bom se pudéssemos dizer como Nefe: e eu, Nefe, nasci de bons pais. Tem muita coisa profunda nessa declaração. Quando a gente pensa nas famílias, nós pensamos que a família é aquele local, é o laboratório, é o local que vamos aprender a lidar com os tantos desafios que a vida nos apresenta. E aí eu fui pesquisar a palavra lá, a etimologia dessa palavra. O lá vem de lare, que no latim significa, deixa eu ver aqui porque eu anotei, a parte da cozinha onde se acende o fogo. Então lá significa a parte da cozinha onde se acende o fogo. E nos dá aquela ideia de quê? De aconchego, de intimidade. Uma outra coisa curiosa é que a palavra lareira também é originária da palavra lá. E lareira é aquele local simbólico, onde as famílias se reuniam ao redor da lareira para se aquecer, para ouvir e contar histórias. Mas é interessante como essa palavra lá tem sido cada vez menos usada. Escutamos muito mais as pessoas falarem sobre casa. Muitos têm uma casa, mas poucos têm um lar. Muitas vezes tem uma casa e nessa casa, na frieza das pessoas, na frieza das paredes que separam, muitas vezes o distanciamento, a falta de comunicação. Muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas consigo mesmo, com tecnologia e esquecem de olhar para o outro. Esquecem de sentar ao redor da lareira, de se aquecer no fogo. Então que a gente possa realmente pensar a importância que tem as famílias, a importância que tem o nosso lar, principalmente no contexto em que vivemos, quando essa instituição tem sido tão atacada. E quando o Senhor falou tão claramente que um lar é constituído, né, de um homem e de uma mulher.
Claro que muitas vezes nós temos viúvas, temos divorciados, divorciadas. Muitas vezes um lar vai ter uma mãe sozinha com o seu filho, ou um pai sozinho. Mas, ainda assim, será um lar. E esse lar vai depender de nós, de como nós vivemos, de como nós ensinamos os nossos filhos, né? Os nossos pais, as pessoas que estão ali conosco, que convivem conosco. Vale a gente lembrar que Gênesis começa tratando de uma família, que é a família de Adão. Não é por acaso. Também não é por acaso que quando a gente vai lá para o livro de Mórmon, já em 1º Nefe, também o livro começa falando de uma família. E a família de Leí. Tanto a família de Adão quanto a família de Leí não eram famílias perfeitas. E as nossas também não são famílias perfeitas. Nós precisamos aprender a nos tornar melhores, a ter esse lar ideal. Eu fiquei pensando na família de Adão, quantos sacrifícios eles precisaram fazer. Primeiro, eles começaram a aprender a fazer escolhas. Eles estavam no Jardim do Éden, um mundo lindo, onde eles se sentiam seguros, com flores, com todo tipo de vegetação, com animais. Mas eles escolheram. Eles escolheram obedecer, crescer e multiplicar e ir para o mundo solitário e triste. Quando nós pensamos na família de Leí, eles também tiveram que fazer escolhas. A família de Leí estava no conforto da sua casa em Jerusalém. E eles tiveram que abandonar tudo, seu ouro, sua prata, e ir para o deserto, obedecer ao Senhor. Então, quando nós pensamos nesse modelo de família, nós podemos pensar o que é que nós estamos ensinando às nossas famílias. Na proclamação ao mundo, é muito explícito quando se diz que o lar ele deve ser esse local de amor, de perdão, de trabalho. Todos esses valores, todos esses princípios devem ser ensinados. E a gente vê isso na família de Adão, né? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Como o trabalho estava ali presente na vida deles. A gente vê também como eles precisaram superar dores. Quando nós vemos Eva, né, eu multiplicarei as tuas dores. Quando a gente vai para a família de Leí, não foi diferente. Eles precisaram aprender a caçar, a sobreviver, a construir navio, a atravessar mares, tempestades. Eles precisaram aprender com o trabalho, eles precisaram aprender a se superar. E muitas vezes vamos precisar disso também nas nossas famílias. Uma família construída com trabalho, com amor. Uma outra coisa muito interessante, tanto na família de Leí quanto na família de Adão, é que eles rendiam graças ao Senhor. Eles construíram altares de pedra. Eles agradeceram ao Senhor. Então, olha que princípio lindo, que é o princípio da gratidão. Será que estamos ensinando nossos filhos a ser gratos? Será que ensinamos a reconhecer as suas bênçãos? A saber que tudo que nós recebemos vem de um Pai Celestial amoroso, que nos ama e deseja que um dia possamos voltar à sua presença e sermos uma grande família eterna? Precisamos ensinar a gratidão. Essas famílias também precisaram enfrentar as suas dores. A gente não pode esquecer que não é garantia, que mesmo que os pais sejam fiéis e que ensinem o correto, não há uma garantia que os filhos escolherão ser fiéis. E nós vimos isso nessas duas famílias. Vimos na família de Adão, quando ele tinha 2 filhos, Caim e Abel. E o que acontece? Caim matou Abel. Ele perdeu os 2 únicos filhos de uma só vez. Ele teve outros filhos, mas aquela dor permaneceu com ele. Quando a gente vai para a família de Leí, nós sabemos que ele teve 4 filhos.
mas que nem todos eram obedientes. Nós imaginamos o quanto eles devem ter sofrido com as muitas lamentações, murmúrios de Lamã e Lemuel. O interessante é que Adão morreu já com mais de 900 anos, idoso, né? Mas ele morreu perseverando no Evangelho, ele foi fiel. Nós temos a mesma coisa com Leí. Ele também foi perseverante, ele morreu fiel aos seus convênios sagrados. E ele morreu com a esperança de que seus filhos um dia ainda se arrependessem e se voltassem em relação ao Senhor. Então, como pais, nós aprendemos o valor de perseverar, o valor de orar por nossos filhos, de aconselhar, de ensinar. Um lar, ele precisa ser feito do melhor material. Como estamos construindo os nossos lares? De que material ele está sendo feito? Como professora, muitas vezes eu, lidando com adolescentes, eu lembro que eu tinha uma turma que nós fazíamos constantemente debates na sala de aula. E eles escolhiam um tema de debate e nós praticávamos a língua estrangeira, o espanhol, com aqueles temas. E os temas que eles escolhiam vinham desde suicídio, depressão, alcoolismo, homossexualismo, e nós abrimos para um grande debate. E eu lembro que, especialmente uma vez em uma turma, eu descobri algumas coisas que me fez pensar. Onde estão esses pais? Me veio aquele sentimento, porque uma relatava que há muitos anos não viu seu pai. Uma outra de tentativas frequentes de suicídio. E eu ficava pensando, onde estão esses pais? Nós precisamos de pais mais presentes, de pais atentos à dificuldade de seus filhos. E essa proclamação ao mundo fala exatamente disso, da nossa responsabilidade, da responsabilidade que tem o marido, da responsabilidade que tem a mulher, como pais, como mães, a responsabilidade de atender à necessidade dos seus filhos, tanto fisicamente como espiritualmente. Então, será que nós estamos realmente fazendo a nossa parte e cuidando bem das nossas famílias? O lar é esse laboratório de aprendizagem. É no lar que nós vamos nos refinar e que nós nos tornamos pessoas melhores. Então, muito cuidado, precisamos ter muito cuidado. Qual a maneira que nós falamos no lar? Falamos gritando o tempo inteiro, gritando com os nossos filhos, gritando com o nosso cônjuge. Como é que nós tratamos aqueles próximos mais próximos? Como tratamos os nossos pais? Aquele mandamento, quinto mandamento, honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Olha só, esse é o primeiro mandamento com promessa. Queremos que os nossos dias sejam prolongados na terra? Vamos honrar, vamos respeitar o nosso pai e a nossa mãe. Muito cuidado com as palavras que usamos. Será que usamos palavras para ferir aqueles que mais nos amam, que estão ali do nosso lado, na chuva, no sol, nos vendavais, nas tempestades da vida? O lar é esse local de aconchego, esse local de todo mundo junto, lutando junto, vencendo junto, nessa travessia, nessa experiência mortal. Então, que maravilhoso saber que nós temos profetas vivos, saber que essa proclamação, ela foi revelada por Deus. E olha só como ela encabeça, né? Quando ele diz assim, nós, a primeira presidência e o conselho dos 12 apóstolos e a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Eles são a autoridade de Deus na terra. Não foi uma proclamação feita por expertos, por especialistas em família ou por consultas na internet, mas foi uma proclamação divina, diretamente do nosso Pai Celestial, aquele que é o nosso Pai, aquele que sabe o que é melhor
para todos os seus filhos. Então, é maravilhosa essa proclamação, porque ela fala desde nosso comportamento, desde a nossa identidade, desde a nossa origem divina e desde o nosso papel como pais que estamos nesse período na Terra, criando as nossas famílias com erros e acertos. Sim, com erros, porque vamos errar. Estamos aprendendo, mas com acertos, se nós seguirmos aquilo que os profetas nos disseram, se nós seguirmos o manual, se nós seguirmos as escrituras. Na programação, ao mundo, sobre a família, já no finalzinho é nos feita uma advertência. E essa advertência, a gente já pensa, cuidado, é uma advertência, é uma chamada, porque ele fala sobre a condenação que vai recair sobre aqueles que não cumprirem os seus convênios sagrados, sobre aqueles que maltratarem o seu cônjuge, os seus filhos, em relação àqueles que destruírem as famílias. Então, que a gente possa lembrar que essa advertência, ela está aí para o mundo, para que o mundo possa ouvi-la. E essa advertência, ele também está muito atrelada aos nossos governantes, a maneira como os nossos governantes encaram e respeitam a família. Então, que nós possamos realmente estudar essa programação ao mundo e ter muita gratidão no coração, porque em um mundo confuso e triste, quando as pessoas perderam o padrão de referência, o padrão celestial, nós temos esse guia, que nós possamos ler e reler e possamos aplicar na nossa vida. E lembrar que todos nós um dia podemos voltar à presença do nosso Pai Celestial e podemos levar as nossas famílias conosco. Não somos perfeitos como a família de Leí não era, como a família de Adão não era. Somos imperfeitos como qualquer família do mundo. Vamos encontrar desafios, sim. Muitas vezes os desafios vão vir revestidos com talvez um filho problemático, talvez uma esposa doente, talvez um esposo depressivo, talvez seja o desemprego, seja a luta pela subsistência para sobreviver, talvez seja a dor de ter que sobreviver sem um ente querido que já foi para o outro lado do véu. Vamos ter muitos e muitos desafios. E é por isso que precisamos estar juntos, lado a lado, aquecidos no calor da lareira, para vencer as dificuldades da vida. Saber que não somos perfeitos, mas com a ajuda de um Pai Celestial e de uma Mãe Celestial amorosa, com a ajuda do nosso irmão mais velho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós podemos, como famílias, aprender a nos refinar. Podemos, dia após dia, vencer aquele mau humor, vencer uma atitude negativa, fazer metas e se superar, porque nós estamos na Terra para progredir, para melhorar. Mas se esse laboratório, que é o lar, não está servindo, significa que somos nós que vivemos nesse lar que precisamos mudar. Somos nós que precisamos mudar o nosso caráter, a nossa natureza e reconhecer a nossa natureza divina. Sou muito grata por esse evangelho. Grata demais por profetas vivos que nos guiam. Hoje nós tivemos um mutirão da obra missionária. Fomos os membros da minha ala para uma praça para poder falar do evangelho, pegar referências. E eu me aproximei de um senhor que estava com os 2 netos. E aquela cena me chamou a atenção. Um neto em cima do ombro, o outro segurando a mão, os 3 juntos. Não há nada mais lindo que uma família. Como foi bom falar com aquele homem, falar sobre a família dele e como as famílias podem ser eternas, de como é com as famílias que a gente cresce e progride
E que bom que ele aceitou dar o endereço e os missionários irão até sua casa. Então, que o Senhor nos abençoe para que possamos espalhar essas verdades. A família é uma proclamação para o mundo. Então, ouvidos atentos, que possamos entender de uma vez por todas a importância da família e a sua natureza divina. Uma boa semana para todo mundo. Teremos novidades no ano que vem. Eu estou pensando aí em como deixar de repente o canal diferente, talvez não seguir tradicionalmente com toda a lição do Vem Segue-me. Pensei em talvez escolher apenas um ponto ou uma mensagem de um assunto aleatório. Estou pensando aí como será esse formato em 2022. Se vocês tiverem sugestões, me digam e será um prazer continuar aqui, abordando assuntos tão importantes e tão simbólicos, tão gratificantes e permanentes, que são as doutrinas do Evangelho. E até mais, gente. Um Feliz Natal para todos vocês.